Gênesis capítulo 37, versículo de número 20 diz: Vinde, pois, agora e matemos ele, lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Veremos o que será dos seus sonhos. Desde menino eu escuto essa palavra sobre José, o sonhador, e algumas vezes, não uma, algumas, eu vi de pessoas tentando descobrir os erros da história. Alguém vai dizer que quem errou na história para que José vivesse isso daqui foi exatamente o pai, Jacó, que o privilegiou dando uma túnica que não deu para os outros. Alguém vai dizer também que o erro foi que Deus deu o sonho para José e não devia ter dado, porque sabia que José era altivo e queria falar. Aliás, aqui tem gente que diz que está o erro fatal. José contou os sonhos, e não se deve contar os sonhos, porque se contar os sonhos é exatamente isso que acontece. Foi tudo isso que eu ouvi. Mas se você olhar para toda a história de José, o que aconteceu de errado foi o que fez acerto. Se não se dá a túnica para José, ele não tinha por que ser destacado. Se Deus não dá o sonho para José, ele não teria uma visão diferenciada. Se ele não conta o sonho, os irmãos não dariam credibilidade. Portanto, aquilo que alguém chama de erro, eu prefiro chamar de processo. O processo que levou José ao Egito, o processo que fez de José governador do Egito. Nós estamos muito preocupados com o caminho e esquecemos do final da promessa. Quando Deus fala com José, quando os sonhos, os feixes, lembra? Deus não fala de escravidão, Deus não fala de absolutamente nada. Deus só dá a esperança que vai acontecer algo extraordinário. Se você vê para todas as pessoas que Deus planejou coisas extraordinárias e contou, Deus só contou o final, Deus nunca contou o processo. Porque processo é individual. Tem gente que se contar der errado, vai dar errado, mas para José contar deu certo. Isso significa que o segredo não é o desdobramento daquilo que a gente faz, mas sim daquilo que Deus falou para fazer. Então, se você parar para pensar, contar o sonho foi ótimo para José. Que bom que ele contou o sonho. Se ele não conta, os irmãos não teriam tanta raiva dele. Teriam uma raivinha, mas não tanta. Se Jacó não dá a túnica para ele, José não tinha por que se sentir governador antes de ser um. José já se sabia que era governador e já tinha sentimento nele. Ele já age com liderança, ele já age como se alguém que estivesse. E sabe, por mais que isso te provoque, te irrite de ouvir, mas quando Deus dá o caminho, o final do caminho, queira você ou não, o percurso talvez não vai ser como você imaginou. Tem coisas que nós vivemos hoje e que só entendemos as pedras do caminho agora, porque o agora revela o processo desejado. Se eu puder dar um conselho para você, tenha esperança naquilo que Deus te falou. Vai acontecer, mas não perca a esperança no caminho. Já pensou, José? Deus dá o sonho para ele, Deus só não falou que ele seria vendido escravo. Então, se ele perde a expectativa daquilo que Deus tinha falado, ele não teria vivido o final. Eu posso dar um conselho para você? Pode contar os seus sonhos se você quiser. Sabe, pode revelar o que Deus falou para você, mas revele para as pessoas que vão ativar aquilo que Deus quer para você. Mas pastor, mas ali foi, mas foi vendido, mas foi justamente quem ativou. Nem sempre quem tem raiva de você, sonhador,
vai fazer mal para você. Tem gente que joga pedra em você, mas sabe de uma coisa? Ele está construindo um degrau para você olhar um pouco mais alto. A pedra que cai gera monturo, e o monturo faz você olhar com outra perspectiva as coisas. Eu estou construindo uma casa, e eu me lembro que quando eu contei para as pessoas, teve gente que olhou para mim assim: para que uma casa? Teve gente que foi na minha casa e não teve coragem de subir o andar. Teve gente que olhou para mim e disse: para que tão grande? Por que vidro? Para que tanto vidro? Para que isso? Por que fazer? Cada vez que eu ouvi isso, eu tive mais coragem para ir mais longe. Só que agora eu comecei a mudar, porque a casa está pronta. E agora eu não conto mais para quem joga pedra, eu conto para quem vai entrar dentro da minha casa. Porque agora mudou. O processo mudou. Começa a entender o tempo e o processo, e no processo comece a mudar para quem você conta os seus sonhos. Se é para contar, entenda o tempo. Quando você precisa crescer, conta para quem atira em você. Quando você precisa descansar, conte para quem ativa você para viver descanso. Agora eu já não conto mais tanto, só para vocês. Mas eu mudei, porque entendi que o Deus que contou para mim do final, em sonho, em profecia, na palavra, está me ensinando a viver no caminho. Há esperança, há uma palavra, e se há uma palavra, há esperança. Posso contar uma coisa para vocês? Lembra de Davi? Davi foi ungido ao cargo maior de Israel, rei. Então o menino que era rei, de repente entra num campo de batalha contra um gigante, que a lógica diz que ele seria morto pelo gigante. Não é verdade? Um menino contra um gigante, a lógica: vai morrer. A palavra de Deus diz: vai ser rei. A lógica: vai ser esmagado. A palavra: vai ser rei. E se precisar passar por cima do gigante para ser rei no final, vai passar por cima do gigante, porque maior do que o caminho, a adversidade, é a palavra dele. E se ele falou, se ele deu para você o sonho, o caminho vai ser consequência do que você vai viver daqui a pouco. Há uma palavra sobre você. A esperança. Aleluia.